Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você está ouvindo. Eu sou a Simone Shibashi e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Na última semana, a gente viu fortes mobilizações no 29M por todo o país. E o Grupo de Mulheres Pão e Rosas marcou presença em vários estados, junto com a Juventude Faísca, Anticapitalista e Revolucionária e com o MRT. A gente chama todo mundo a acompanhar no Esquerda Diário a nossa análise e também a nossa proposta para seguir com tudo essa luta para derrotar Bolsonaro, Mourão e os militares. E para quem esteve no ato também, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, viu a grande bandeira da Palestina que o Esquerda Diário levou para mostrar que a nossa luta é internacionalista. E é esse o nosso tema de hoje. Para esse episódio, mais do que especial, a gente vai contar com a estudante de Artes Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais, Lina Randan. Dá um oi pra gente, Lina. Ei, gente, tudo bem? Tudo bem. E também com a doutora em Economia e Relações Internacionais, Simone Shibashi, que também comanda o podcast internacional do Esquerda Diário. Dá um oi pra gente, Si. E aí, Diana, que saudade de participar aqui do podcast. Quem é vivo sempre aparece. Vamos lá. Saudade mesmo. Muito bom que você tá aqui de volta. Bom, gente, então para começar, o nosso tema de hoje é Palestina e as mulheres. Todo mundo está acompanhando aí mais uma vez esse massacre do Estado de Israel contra o povo palestino. Então a gente quer aqui entender esse conflito e nada melhor do que ouvir a especialista no tema, Simone Shibashi. Vai lá, Cia, com você. Pois é, Diana, como você estava falando, para a gente entender realmente o que está acontecendo, entender a luta palestina e a sua importância, é muito importante que a gente combata uma certa narrativa oficial que foi forjada pela cúpula política israelense e pelo imperialismo, sobretudo aí o imperialismo norte-americano, que alimentam o falso senso comum de que o conflito entre os palestinos e o Estado sionista de Israel seria o produto da ação de grupos terroristas árabes, malucos, que teriam assim uma espécie de ódio gratuito aos israelenses. Essa é uma das maiores farsas históricas já vistas, É preciso que a gente saiba que o que acontece é que os palestinos são vítimas de um dos mais absurdos exemplos de expansão colonialista e imperialista da história da humanidade. E saber isso é chave para a gente entender corretamente os conflitos que estão acontecendo lá, agora, inclusive, Então, para traçar aqui um panorama breve, eu partiria de relembrar que o Estado de Israel ele não nasceu como a maioria dos outros países, que são o resultado do desenvolvimento de um determinado povo, que compartilha uma unidade territorial, idiomática e cultural. O Estado de Israel ele foi fundado a partir da Resolução 181 da ONU, que foi votada em 1947, sendo, portanto, um Estado artificial. É muito importante que a gente saiba que antes da sua criação, o povo judeu vivia espalhado por diversos países da Europa, inclusive muitos nomes proeminentes do marxismo revolucionário, a começar pelo próprio Marx, mas também o Trotsky, a Rosa Luxemburgo, tinham origem judia e se identificavam e se dedicavam às suas vidas a elaborar a estratégia da causa internacionalista da classe trabalhadora, E nesse sentido, combater os interesses da burguesia, inclusive a burguesia sionista, que é uma questão que depois eu vou explicar mais tarde, E em todo o Oriente Médio, mais especificamente na Palestina, durante muitos séculos antes da fundação do Estado de Israel, os judeus conviveram pacificamente com os árabes. É importante que a gente saiba que, por exemplo, no ano de 1917, coabitavam nos 26 mil quilômetros quadrados, que constituíam o território histórico da Palestina, cerca de 1 milhão de palestinos e 100 mil judeus. Naquele momento, a Palestina ela era controlada pela Grã-Bretanha, que já em 1921 tentou dividir o território, deixando 80% das terras para os árabes e 20% para os judeus. Então aí a gente já tem uma política de favorecimento para os judeus, mas nem isso fez com que os dois povos se enfrentassem abertamente na mesma proporção que hoje a gente vê.
né? Então, naquele momento, é com o mandato britânico que aí se começa a forjar essa política de privilegiar com diversas facilidades de ter terra, enfim, de econômicas também, né? Uma política imperialista em prol da colonização, né? Ainda que de maneira mais gradual do que toda essa barbárie que a gente vê se desenvolvendo contra os palestinos depois da criação de Israel. Sim, mas já aproveita e já explica melhor essa questão do sionismo, que é bem importante para essa discussão. Pois a questão do sionismo, ela realmente é muito mal compreendida muitas vezes, né? Porque é importante que a gente lembre que na sua origem o termo sionismo tinha uma conotação fundamentalmente religiosa, né? Mas é com o decorrer do tempo, e mais especialmente com a articulação da burguesia sionista junto às burguesias imperialistas, que esse termo sionista passa a se distinguir como o indicador daqueles setores dos judeus que tinham como projeto criar um Estado unicamente judeu, né? Então, o Theodor Herzl, que foi um dos principais fundadores do sionismo como corrente política, no começo do século XX, na virada do século XIX para o século XX, ele não hesitou, por exemplo, em firmar pactos com personagens antissemitas confessos, como era, por exemplo, os membros do czarismo russo, né, que prometeram no início do século XX financiar uma caravana em direção à Palestina sob a condição de que o movimento sionista convencesse os judeus a abandonar os partidos operários e socialistas na Rússia e a sua luta contra o czarismo, né? Então, o Herzl, ele foi o criador da falaciosa sentença de que a Palestina seria uma terra sem povo para um povo sem terra. No entanto, como a gente sabe, a Palestina sempre teve um povo, né? Ela nunca foi uma terra despovoada. E com o avanço dessa agenda, né, que foi, na realidade, legitimada depois dos horrores que aconteceram contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem é justamente a fundação de Israel e uma resposta na qual o povo palestino jamais deixou de lutar, né? O povo palestino, desde a formação de Israel, continua até hoje combatendo para poder reaver as suas terras históricas, para poder ter os seus direitos elementares garantidos, né? E o que a gente vem assistindo agora, em pleno ano de 2021, é mais um episódio dessa luta histórica, né? A gente está vendo uma resistência muito importante do povo palestino, mesmo com a imensa disparidade que existe entre as forças armadas israelenses e a capacidade dos palestinos de se defenderem, né? A gente tem que lembrar que as forças armadas israelenses trata-se aí de um exército dos mais bem equipados e letais do mundo, né? E que levam adiante justamente essa agenda absolutamente colonialista. Mas para que a gente relembre um pouco e tenha uma ideia, a luta do povo palestino é tão intensa e ela teve tantos episódios que o primeiro deles, talvez o mais importante, se deu logo após a criação de Israel pela ONU, né? Um ano após a criação, quando acontece aí a guerra de 1948-1949, em que os palestinos organizam uma resistência para se manter nas suas terras ancestrais, e esse combate foi vencido aí pelos israelenses, né? E como resultado disso, a gente teve uma ampliação do domínio do Estado de Israel por uma área de cerca de 20 mil quilômetros quadrados, o que correspondia a 75% da superfície da Palestina, o que provocou, por sua vez, a expulsão de aproximadamente 900 mil palestinos, que deixaram as suas casas e suas terras agora ocupadas por Israel, né? E depois a gente teve a guerra de 1967, na qual Israel estendeu ainda mais as suas fronteiras, expulsando e oprimindo extremamente os palestinos. Para dar uma dimensão aqui aos nossos ouvintes da extensão da política colonialista, entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel chegou a anexar a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém e as colinas do Golã. Então, em 6 dias, o território ocupado por Israel foi de 20.720 quilômetros quadrados para 73.635 quilômetros quadrados, né? Uma expansão absurda. E a gente tem que lembrar também o papel do imperialismo norte-americano, né? A gente não pode esquecer que um dos motivos principais da vitória israelense em todas essas guerras, em todos esses momentos, foi a tecnologia bélica detida pelos israelenses, né? Que é fortemente amparada pelos Estados Unidos.
né? Retomando novamente um exemplo da Guerra dos 6 Dias de 67, os israelenses eles tinham conquistado toda a cidade de Jerusalém, né? Tomando aí simbolicamente com o achamento da bandeira de Israel no Muro das Lamentações, né? Seguindo aí por uma ofensiva que continua no dia 8 de junho, sobre a Península do Sinai e boa parte da Cisjordânia, né? Que passou a estar sob controle israelense. Então, a gente tem uma situação assim, muito extrema, né? No qual houve aí uma série de conflitos e que vem obrigando cada vez mais os palestinos a viverem em áreas sem unidade territorial, né? Desde então, uma parte dos palestinos está vivendo na faixa de Gaza, onde encontram-se aí 2 milhões de pessoas, literalmente amontoadas em 360 quilômetros quadrados, né, que é uma ínfima parcela do território histórico da Palestina e que encontra-se hoje governada pelo Hamas, né, enquanto há uma outra parcela dos palestinos que vivem em Israel, mas que são desprovidos dos mesmos direitos que os israelenses, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse panorama e também desmentir um outro senso comum, que é de que a solução de 2 estados, vamos dizer assim, que sempre foi a política do imperialismo norte-americano, fazer os palestinos aceitarem a convivência entre 2 estados, né? É, na realidade, uma solução totalmente falaciosa do ponto de vista dos palestinos, né? Porque essa tentativa de articulação desse Estado, que foi o que norteou o Pacto de Oslo, né, o Acordo de Oslo, o Acordo de Camp David, todos esses articulados aí pelo imperialismo norte-americano, negaria aos palestinos refugiados o direito de retornarem ao seu país, né, e condenaria justamente os palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia a viverem aí numa porção de terra sem qualquer tipo de unidade, né? Então não seria um Estado palestino de fato. Desde a assinatura dos Acordos de Oslo, em 1993, que existe essa promessa aos palestinos dessa ficção da fundação de um Estado, né, um Estado palestino convivendo com Israel, nessa pequena área aí ocupada pela atual faixa de Gaza, né? Mas as colônias judaicas da Cisjordânia, que até então eram consideradas ilegais até mesmo pelos organismos internacionais imperialistas como a ONU, aumentaram mais de 3 vezes. Então, só isso já demonstra que, mesmo que os palestinos aceitassem não retornar à sua terra histórica, não estaria garantido que o colonialismo israelense cessaria, né? Então, é por isso que, como o resultado desse conjunto de fatores, um imenso contingente de refugiados permanece disperso aí pelos campos espalhados em vários países do Oriente Médio, no qual estima-se que hoje existam cerca de 8 milhões de palestinos vivendo como refugiados e que não têm a menor possibilidade de voltar para suas casas, né? E por isso tudo é que a revolta palestina que a gente assistiu atualmente é não apenas justa, como um dos maiores exemplos a serem apoiados mundo afora, né? Porque eles se enfrentam contra um brutal colonialismo israelense, desmascaram a hipocrisia imperialista, que enquanto fala de paz na ONU, patrocina Israel aí para seguir esse massacre bárbaro. Sim, exatamente. Foi muito bom o resumo da situação palestina. Acho que ajuda bastante aos nossos ouvintes e ouvintes a entenderem melhor o que está por trás também de toda essa propaganda imperialista, né? E como a nossa ideia aqui no episódio de hoje é também a gente aprofundar um pouco mais sobre esse conflito e a situação das mulheres, a Lina, que é uma das nossas convidadas, também vai falar um pouco sobre a situação das mulheres na Palestina. Então, Lina, desenrola esse trem aí pra gente. Tradição aqui, o trem. Bom, então, a partir de tudo isso, né, que a Simone colocou, também das próprias discussões que já foram feitas, né, em outros episódios aqui do podcast, acho que a gente pode concluir tranquilamente que as mulheres palestinas vão ser as primeiras vítimas, né, dessa ocupação de Israel em seu conjunto, assim, né, enfim. Elas vão ser submetidas tanto pelo colonialismo quanto pelo patriarcado, né? E por isso que a gente vai ver declarações de mulheres e mães palestinas, como uma que declarou ao jornal Libération, que ela fala que a gente precisa combater a mentalidade conservadora palestina com a mesma força que combatemos a ocupação de Israel, né? Então, primeiro, eu acho que é necessário destacar que as palestinas elas vão ter suas condições sociais, econômicas, psicológicas
violadas, né, cotidianamente pela política de Israel, essa política, né, que a Simone falou, de demolição das casas, de deslocamento forçado, fazem com que famílias inteiras tenham que deixar suas cidades e vão transformando essas mulheres, mas também os homens, em refugiados permanentes. E por isso tem uma tradição das mulheres palestinas delas carregarem a chave dessas casas que as famílias delas foram expulsas a partir de 1948, e essas mulheres elas vão passando essas chaves de geração em geração. Enfim, essas políticas de Israel, elas acabaram, né, levam a níveis crescentes de pobreza aos palestinos, e isso é agravado, né, para as mulheres porque elas quase que são impossibilitadas de acessar o mercado de trabalho, né, tem as restrições do movimento entre as cidades. Então, o desemprego na Palestina é um desemprego verdadeiramente em massa, assim, né? E esse desemprego, a precarização, a violência no território palestino vai afetar, sobretudo, as mulheres, como eu falei, né? Então, como dado, assim, o último dado de 2018, o território palestino ele tinha a taxa mais alta de desemprego em todo o mundo e isso atingia 57,3% entre as mulheres por causa dos bloqueios israelitas, né? Então, quando as mulheres também, quando elas conseguem emprego, normalmente vão ser empregos subremunerados, elas vão seguir sofrendo violência patriarcal nos seus locais de trabalho, elas vão seguir sendo majoritariamente responsáveis pelas tarefas domésticas, pelas tarefas educacionais das crianças, e também tem a repressão policial e militar, né? Tipo, por exemplo, as prisioneiras, elas vão ser sujeitas às piores formas de tortura, não vão ter direito à defesa, muitas vezes são submetidas a espancamentos, pressão psicológica, revistas invasivas, ameaças de estupro, confinamento solitário, tudo isso pelo Estado de Israel, né? Mas, enfim, a opressão patriarcal que elas sofrem, a gente tem que ver como é diretamente fruto desse sistema colonial e capitalista que é orquestrado pelo Estado de Israel. E é um Estado que ele internacionalmente e regionalmente tenta se pintar com uma cara feminista, LGBT-friendly ali para aparecer como se fosse o país mais democrático do Oriente Médio. Mas a verdade é que as condições materiais resultantes do sionismo israelita, elas conduzem necessariamente a uma exacerbação dos mecanismos de opressão das mulheres e das minorias de gênero e minorias sexuais, né? Então isso vai colocar as mulheres, em particular, numa situação de maior dependência em relação aos homens, ao mesmo tempo que na Palestina as mulheres se colocam sim da mesma forma que os homens na luta por seu direito à autodeterminação, com uma clara tradição de luta das mulheres palestinas. E ao longo dos anos, as palestinas elas vão desafiando os códigos de gênero e elas vão se estabelecendo como atores centrais nessas lutas, ainda que com variações, assim, de acordo com o momento. Por exemplo, durante os anos 60, o Fatah e outros partidos que se afirmam como laicos, eles não vão questionar inicialmente os valores familiares compartilhados pela maioria dos seus quadros militantes, né? Então, os movimentos de mulheres desses partidos vão ser bem raros e as mulheres elas vão se envolver quase que exclusivamente em atividades mais de caridade. Então, apesar da ideologia oficialmente igualitária desses partidos, as mulheres elas vão ser frequentemente colocadas em tarefas ligadas ao cuidado e tal, e isso vai torna difícil para que elas se reconheçam como militantes políticas em todo o seu sentido, né? Mas aí, somente no final da década de 70, que vai ter uma nova geração de mulheres que vão ter frequentado as universidades e tal, que elas vão impor a esses partidos políticos o desenvolvimento de reflexões quanto ao patriarcado, quanto às condições das mulheres. E na década de 80, elas vão criar vários comitês de mulheres afiliadas a esses partidos. E na primeira intifada, no final dos anos 80 e início dos anos 90, essas jovens mulheres, né, que não tinham vivido o momento anterior à ocupação de Israel, elas vão cumprir um papel determinante
afrontando os soldados nas ruas de Gaza, tirando pedra, coquetel molotov. Elas vão se organizando, formando comitês de segurança aos combatentes, vão desafiar os toques de recolher para levar alimentos, levar medicamentos aos bairros que estão sitiados pelo exército. E, nesse período, cerca de 3 mil mulheres vão ser presas por seu engajamento militante. Mas, assim, como reação à colonização e à violência desse sistema, né, vão emergir organizações políticas como o Hamas, que vão emergir em oposição ao Fatah, porque o Fatah foi sempre adaptado às fronteiras impostas em 1967. Então, o Hamas ele vai aparecer como uma oposição mais consequente ao Estado sionista, mas ele vai ter um programa religioso como solução, né, como proposta de solução para a crise. Ele quer, né, o Hamas quer instaurar um Estado teocrático e por essa via ele vai negar as reivindicações das mulheres e dos LGBTs. Então, a sua emergência, a partir de 87, vai levar a um refortalecimento das normas patriarcais no seio da sociedade palestina, ainda que eles não vão proibir que as mulheres combatam na resistência ao colonialismo de Israel. Enfim, o capitalismo que se encarna na Palestina pelo Estado colonial e burguês de Israel, ele vai, portanto, se alimentando do patriarcado, né? Vai usando dele para dividir os colonizados palestinos para melhor explorá-los, né? Isso acho que é um ponto crucial, que a gente tem que partir daí para pensar as condições das mulheres palestinas e a resistência dos palestinos de conjunto. Sim, Lina, e eu acho que vale ressaltar também que teve parlamentares dentro do Knesset israelense, né, o parlamento do Estado de Israel, que chegaram a defender a esterilização de mulheres palestinas, né, um exemplo bem grotesco de até onde querem chegar, para além de todo o massacre, né, que se dá pela via dos bombardeios e todos os ataques, né. Bom, e é contra essas atrocidades que a gente também está vendo um verdadeiro levante internacional, principalmente de jovens, em apoio ao povo palestino, né? Essa solidariedade, eu acho que ela precisa avançar na compreensão de que enquanto o Estado sionista continuar existindo como tal, né, a sua natureza colonialista vai seguir derramando sangue palestino, né? Por isso a gente luta para garantir o retorno dos milhões de refugiados palestinos para sua terra, né? E isso é o contrário da defesa da solução dos dois estados, né? Um palestino e um judeu, como a Simone já explicou muito bem, né? Isso negaria a identidade dos palestinos, né, enquanto povo, e tampouco seria uma garantia de que a expansão colonialista de Israel iria terminar, né? O Estado de Israel é um Estado racista, é um enclave imperialista na região, né? Nasceu da negação do direito elementar à autodeterminação nacional do povo palestino, e é por isso também que a gente luta não somente pela Palestina livre, né, como a gente vê nas faixas, camisetas, etc., mas para que seja operária e socialista, né, onde convivam árabes e judeus, né? Então, Simone vai comentar um pouco mais sobre isso e também sobre a situação atual do conflito. Exatamente, Diana. A Palestina ela vai ser livre efetivamente quando ela for operária e socialista, porque o povo palestino tem que enfrentar ninguém menos que o imperialismo e o colonialismo israelense para ter um direito democrático elementar, que é o de se reconstituir como um povo, né? E como Trotsky já dizia, a emancipação das nações oprimidas, em geral, só pode ser conquistada quando essa demanda democrática da libertação nacional, né, essa quebra das amarras imperialistas que pesam sobre os países que são, enfim, oprimidos, se dá necessariamente pela via da ação da classe trabalhadora e da sua revolução, né? Então isso coloca para a gente realmente essa necessidade de observar que Palestina livre precisa ter esse conteúdo. E exatamente por isso é que eu vou, como você mesma já anunciou, tentar aprofundar aqui um pouquinho na situação atual do conflito, porque ele vem sendo bastante agudo, né? E o que a gente viu durante todo esse mês de maio foi o Estado de Israel lançando uma grande operação militar, né? Novamente sob o pretexto de se defender dos ataques terroristas do Hamas, que é essa organização que governa a faixa de Gaza já há alguns anos, né? Desde que se aprofundou o cerco sobre a faixa de Gaza, e que tem aí enfrentado uma situação na qual a população que aí habita não tem sequer o direito de receber ajuda humanitária, né? São muito
drásticas as condições do povo da faixa de Gaza, como a gente já falou aqui hoje. Mas até mesmo os grandes meios da imprensa, da própria burguesia, eles tiveram que assumir frente aos ataques agora de maio, né, contra o povo palestino, que se tratou de uma escalada militar que foi absolutamente calculada, né, com muita frieza previamente, e que tomou a forma de uma sucessão de provocações feitas por Israel em Jerusalém Oriental, que é onde se localiza justamente a área árabe da cidade ocupada por Israel, né? A qual o colonialismo israelense quer ocupar crescentemente através dos grupos de colonos ultradireitistas. Então, o Estado de Israel, ele patrocina, ele incentiva esses colonos ultradireitistas a violentamente se enfrentarem e criarem aí situações de tensão com os palestinos, né? E a escalada de provocação, agora em maio, chegou a incluir a proibição do acesso palestino aos locais sagrados durante o mês do Ramadã, que é justamente o mês mais sagrado, né, para os muçulmanos, e impôs também a evacuação da mesquita de Al-Aqsa com gás e balas, né, enfim, juntamente às celebrações de setores da ultradireita ortodoxa de um novo aniversário da ocupação de Jerusalém, que os árabes chamam de Nakba, que é o dia da desgraça, né? Então, tudo isso aconteceu no mesmo dia, imagina, foi uma provocação enorme. E se juntou também às sucessivas repressões que fizeram com que cerca de centenas de palestinos fossem detidos e feridos, né? E mais assim, talvez o mais significativo exemplo, por conta da alta carga simbólica que tem, foi a ordem judicial para a expulsão de 6 famílias palestinas das suas casas, né, em Sheikh Jarrah, que deu origem à reivindicação de um grupo de colonos, né, que queriam ocupar aquela localidade, né? E a lei israelense, como se sabe, ela dá aos judeus o direito de reivindicar a propriedade em Jerusalém, que antes que passa a ser declarada como sua, né? Que ignora completamente os direitos do povo palestino, né? Negando aí justamente qualquer possibilidade dos palestinos expulsos retornarem. Então, a realidade dos palestinos é que eles não podem fazer reivindicação por ter um espaço seu nem em Jerusalém, nem em nenhuma outra parte de Israel. Isso é o que materializa o que a gente diz de colonialismo, né? Muitas vezes a gente usa a palavra colonialismo e pode parecer um termo vago, mas é isso, é expulsar as pessoas das suas casas ao bel prazer. Imagina, você viveu a vida inteira em São Paulo, de repente chega um exército fortemente armado e decide que ali vai ser um outro país, expulsa toda a sua família. É isso que acontece recorrentemente na Palestina até hoje, feito por Israel. Isso é o que a gente chama de colonialismo, né? E é brutal. Então, assim, não à toa, e ainda bem que os palestinos se revoltam. Mas eu queria só colocar também um outro dado, porque toda essa situação não está acontecendo à toa. Ela está se dando justamente num contexto em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que sempre foi um dos mais abertos e violentos defensores dessa expansão dos colonos de ultradireita, né, sobre os escassos territórios palestinos, buscou aí com essa ofensiva e com essa narrativa de que teria, com os bombardeios que fez agora no mês de maio em Gaza, destruído postos do Hamas, tentou se recolocar aí no centro da política israelense, né, com um tema militar, que sempre serve para que ele tire proveito político, né? Mesmo que a alegação das conquistas militares contra o Hamas tenham sido absolutamente pífias, porque os resultados não foram provados e, na verdade, ficou bastante claro para todo mundo que os bombardeios contra Gaza mataram essencialmente civis, né? Mas, mesmo assim, essa é a política tradicional do Benjamin Netanyahu. Quando ele se encontra em crise, ele decide explodir, bombardear, matar crianças, matar mulheres, matar os palestinos, né? E justamente é esse momento no qual ele está inserido enquanto a gente está aqui conversando, né? O Netanyahu, ele vem enfrentando uma crise política muito importante, ele se viu cada vez mais cercado por escândalos de corrupção,
E o resultado disso poderia ser, inclusive, a sua prisão. E essa crise toda foi aprofundada pela falência de uma tentativa de compor um novo governo após as conturbadas eleições que acabaram de acontecer em 5 de maio, né? Então, esse cenário de crise política em Israel já vem se arrastando, né? Por exemplo, nessas últimas eleições, existia uma possibilidade real da saída do Netanyahu após 12 anos no poder, e ele tem enfrentado aí uma oposição tanto do movimento pacifista, né? Circulou aí na internet uma série de vídeos de judeus ultra-ortodoxos apoiando os palestinos e sendo achovalhados, né, pelos, enfim, colonos e todos os que apoiam aí o colonialismo de Israel. E esse é um setor que faz oposição ao Netanyahu, né? Mas ele também enfrenta oposição de coalizões de ultradireita, que são formadas por nomes como Naftali Bennett, que busca englobar numa única frente contra o primeiro-ministro israelense o bloco dos partidos árabes que atuam no Knesset, que é, como a Diana falou, o parlamento israelense. E agora essa realidade novamente se colocou, né? Pode ser que amanhã, a gente está falando hoje no dia 1º de junho, não sei quando é que isso vai a hora, mas que amanhã, no dia 2 de junho, a unidade entre o direitista Yair Lapid, que chefia o partido Yesh Atid, que foi o segundo colocado nas eleições depois do partido do Netanyahu, se unifique ao já citado Naftali Bennett, né, que é o líder desse partido ultranacionalista, e pela direita, inclusive, derrubem aí o atual primeiro-ministro, né? O que, evidentemente, não significa nenhum alívio para os palestinos, significa justamente o tensionamento num sentido ainda mais direitista para Israel, e nada de bom pode vir para os palestinos, né? Pelo contrário, o que vai se forjar aí é um governo tão ou mais de direita, tão ou mais agressivo e colonialista que o anterior. E é justamente para enfrentar essa situação que o povo palestino precisa se apoiar nos trabalhadores do mundo, né? Que já deram muitas demonstrações de solidariedade, né? E também nos seus próprios lutadores, na sua juventude, nos trabalhadores palestinos, que vêm aí protagonizando ao longo de todo esse período uma série de enfrentamentos, né, e de revoltas. E um dos exemplos mais importantes desse combate é a Hed Tamimi, né, que foi uma jovem que se tornou célebre em 2018, foi um dos rostos mais simbólicos da luta palestina, surgida naquele ano, né, quando ela tinha pouco mais de 17 anos, porque ela viralizou, ficou famosa nas redes, porque um vídeo dela, né, mostrava ela gritando e estapeando com muita coragem soldados israelenses. Imagina, uma menina de 17 anos estapeando um soldado de um dos exércitos mais assassinos do mundo, né, que estavam ali invadindo o quintal da sua casa, numa cidade chamada Nabi Saleh, né, e esse vídeo, ele foi muito impressionante porque ele mostrou a revolta que ela sentiu, que ela expressou depois que o seu primo Mohammed, que tinha só 15 anos, tinha sido atingido por uma bala revestida de borracha que desfigurou o rosto dele completamente enquanto ele participava de um protesto, né? Então, por conta dessa resistência, por conta dessa justa revolta que ela expressou, a Hed Tamimi terminou detida, né? Ela foi posta em prisão preventiva e, em março de 2018, aceitou uma pena de 8 meses de prisão, além de pagar uma multa muito elevada por ter agredido um militar israelense, imagina, né? Que mata a rodos palestinos, né? E também pelo crime, porque isso lá, evidentemente, é um crime, de ter convocado manifestações contra a ocupação israelense. Ela, durante o período da prisão, não retrocedeu nem um palmo, saiu de cabeça erguida, extremamente orgulhosa, apesar do julgamento, que foi um escândalo, né, porque foi uma demonstração absoluta do caráter que possui a própria ocupação israelense, né, sobre os territórios palestinos, já que esse julgamento deixou totalmente evidente que o tratamento para os palestinos e para os colonos israelenses, por mais criminosos que esses colonos sejam, é absolutamente e radicalmente diferente, né? Enquanto os colonos têm legitimidade para matar, para expulsar, para perseguir, os palestinos não têm legitimidade sequer de resistir à invasão de um membro das Forças Armadas israelenses no seu quintal. É essa a situação, né?
Mas o que importa é que a Tamimi deu um rosto de mulher palestina para essa luta, um rosto recente, já são vários, a história da resistência palestina é povoada de mulheres que têm essa mesma coragem, né? E como ela, existem ainda milhares de meninas, mulheres e até anciãs que não se cansam de se revoltar, de se levantar e que precisam de uma organização e um senso estratégico para efetivamente darem um fim ao colonialismo israelense. É muito forte, né, isso que a Simone coloca. Eu queria fazer um gancho aqui, porque a gente fala muito disso aqui, né, ao lado de quais mulheres que a gente está, né, e é do lado dessas milhares de mulheres que a Simone falou que a gente está, né. Não é de mulheres como a Kamala Harris, né, a gente vê em muitos jornais internacionais, mesmo no Brasil, editorialistas aí tentando pintar um governo Biden e Kamala Harris como um governo progressista, mas a verdade é que esse novo governo estadunidense, assim como a maioria dos governos da União Europeia também, como o Macron na França, eles são responsáveis e cúmplices, né, do massacre dos palestinos. Então, o Biden, a gente vê, né, ele tentando romper com a imagem do Trump, tentando pregar aí uma imagem pacifista dele, né? Mas a verdade é que a política do Biden tem, antes de tudo, um interesse estratégico que é essencial ao Estado imperialista estadunidense, né? O interesse de manter Israel ali como um território pró-imperialista na região. E a manutenção da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém pelo Biden, né, que é a manutenção de uma das políticas mais controversas do Trump, inclusive, acho que é a prova mais simples e clara disso, né? Enfim, tanto o Biden quanto a Kamala Harris são ferrenhos partidários de Israel. O Biden, né, mesmo quando era, né, da administração Obama, ele defendeu as ações de Israel em vários ataques mortais a Gaza. Em um evento em 2013, quando ele era vice-presidente, ele chegou a dizer que se não houvesse um Israel, os Estados Unidos iam ter que inventar um outro para garantir que seus interesses fossem preservados. E até mesmo o Bernie Sanders votou em 2017 pela resolução de 1995 de que Jerusalém seria a capital de Israel. Então, todas essas coisas mostram como a política dos democratas hoje, apesar do que a gente vê na mídia, vai ser, na verdade, uma continuação aí da administração trumpista. E também, né, eu citei o Macron, que é o presidente francês, ele de uma outra maneira, ele tenta aí fazer um chamado ao uso moderado da força, um chamado à contenção dos dois atores do conflito, entre aspas, né, como se existisse um conflito entre Palestina e Israel e não fosse, né, como a Simone falou, na verdade, uma situação de colonização, né, não é um conflito. Então, assim como os Estados Unidos, a França é um dos primeiros estados parceiros de Israel, né? Tanto no âmbito militar quanto no econômico, político. Vai cobrir os crimes do sionismo, vender armas para Israel, também vai transmitir a propaganda do Estado de Israel. E a prova mais recente disso é que essas manifestações, né, que a Simone falou, que teve internacionalmente recentemente, o Macron tentou proibiu, né, essas manifestações de apoio ao povo palestino em Paris. Foi desrespeitado pelos franceses, mas, enfim, mostra aí essa política aí de parceria com o Estado de Israel. E mesmo a centro-esquerda nacionalista francesa, a França Insubmissa, eles vão defender aquela ideia que a Diana colocou, né, de uma suposta aí coexistência de dois estados iguais, com, né, as organizações internacionais reconhecendo um Estado palestino e que, obviamente, não passa de uma utopia, né? O Estado de Israel, né, como eu falei, sendo apoiado pelos imperialistas, ele tem o monopólio dos recursos do território, monopólio da água, monopólio industrial, né? Enfim, é completamente utópico essa resposta, né? E também a própria ONU, né, não pode ser considerada uma aliada dos palestinos, né? A ONU é claramente um órgão ali para arbitrar
quanto ali ao equilíbrio de poderes entre os diferentes países imperialistas, né, para legitimar a repressão dos povos sob domínio imperialista, né, como ela já demonstrou dezenas de vezes. Enfim, eu acho que tudo isso demonstra bastante como os discursos feministas desses países imperialistas são completamente falaciosos, né? Tem aquele episódio que acho que a Diana já citou outra vez aqui no podcast, mas que eu acho que é muito importante retomar nesse episódio, que é um momento que a Angela Merkel, ela respondendo a uma jovem palestina de 13 anos que estava vivendo na Alemanha há 4 anos, depois dela ela fugiu do Líbano com a família, no Líbano ela vivia num campo de refugiados palestinos, e aí ela está há 4 anos na Alemanha, ela está sob risco de ser deportada. E num evento ali ela afirma, ela fala ali sobre sua vontade de cursar a universidade, sua vontade de poder estudar como, né, os outros jovens, mas ela vai ser simplesmente massacrada pela resposta da Angela Merkel, que vai dizer que não posso permitir que todos os refugiados fiquem na Alemanha. Acho que esse relato dá uma visão bem ilustrativa de quais as mulheres, com quais a gente tem que se colocar lado a lado. Enfim, bem brevemente, mas acho importante ter essa visão do papel das nações imperialistas em relação à Palestina. Sim, eu sempre cito mesmo esse episódio, porque ele é bem brutal, né? Depois, quem quiser, procura na internet, porque tem o vídeo mesmo desse momento, né? Sempre que alguém vem me falar de sororidade entre todas as mulheres, eu falo, pergunta pra mim na Palestina de 13 anos qual a resposta que a Angela Merkel deu pra ela ao vivo, né, na televisão, né? É uma mostra bem emblemática de como a vida das mulheres e meninas palestinas não tem absolutamente nada a ver com a dessas mulheres no poder, né, digamos assim. E eu acho que esse episódio de hoje, ele volta a marcar com força essa ideia que a gente já veio abordando em alguns outros episódios, né? Dessa questão de classe, desde a qual a gente encara a luta das mulheres, mas também traz com força a bandeira do anti-imperialismo, né? Isso marcou todas os comentários aqui hoje, né? Como dizia o Marx, né? A luta de classes tem forma nacional, mas conteúdo internacional, né? E num momento onde o imperialismo continua avançando contra os povos de todo o mundo, né, um feminismo que não se coloque lado a lado das mulheres palestinas por uma Palestina livre, operária e socialista, não seria um feminismo marxista, né? É por isso que nós somos, antes de tudo, anti-imperialistas. Gente, muito bom. Eu queria aqui agradecer aos nossos convidados de hoje por essa aula, né, que foi. Obrigada, Lina. Obrigada, Diana. Obrigada, Simone. Valeu demais. Obrigada, Simone, também. Obrigada, gente. Obrigada, Diana. Obrigada, Lina. É sempre um prazer. Muito bom. Antes de terminar o episódio de hoje, eu queria dar um último recado. Bom, como dizia o Trotsky, é fundamental olhar o mundo pelo olhar das mulheres, né? E diante de tantos ataques da fome, do desemprego, da violência policial, as mulheres seguem sendo linha de frente de diversos processos de luta ao redor do mundo. E por isso também que nós, do Grupo de Mulheres Pão em Rosas, a gente está com uma nova iniciativa no Esquerda Diário, que é o Diário de uma Precarizada. Toda terça-feira, com um novo relato de uma trabalhadora precarizada de algum lugar do país, com os dilemas dos nossos tempos, retratando suas reflexões e cotidiano. Você também pode fazer parte desse diário enviando o seu relato, inclusive anônimo, para o Esquerda Diário, então fica o convite para todas as nossas ouvintes. Registra-me. Sou árabe. Sou árabe. Cabelos negros, olhos castanhos, sinais particulares, um kefia e uma faixa na cabeça. As palmas ásperas como rochas arranharam as mãos que estreitam. E amo acima de tudo o azeite de oliva e o tomilho. Meu endereço? Sou de um povoado perdido, esquecido, de rua sem nome. E todos os seus homens, no campo e na pedreira, amam o comunismo. Vais te irritar por acaso? Registra-me. Sou árabe. Tu me despojaste dos vinhedos de meus antepassados e da terra que cultivava com meus filhos. E não nos deixasse nem a nossos descendentes mais que estes seixos, que o nosso governo tomará também, como se diz. Vamos, escreve,
bem no alto da primeira página, que eu não odeio os homens, que eu não agrido ninguém, mas se me esfomeiam, como a carne de quem me despoja. E cuidado, cuida-te de minha fome e da minha cólera. Essa é parte de um poema do Mahmoud Darwish que se chama Carteira de Identidade. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.